Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Te Dou a Vida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Sexta-feira, 15 de outubro. Pedro leva Gina para conhecer a casa que alugou para eles morarem. Samuel recebe uma mensagem de Rosa dizendo que foi procurá-lo na sua casa. Rosa pede desculpas pelo modo como falou com ele e diz que eles precisam conversar. Chateado, Samuel não responde à mensagem de Rosa. Enquanto Gina, toda animada, conhece a casa, Pedro imagina Nico ali, o chamando de papai, Helena com o bebê no colo e ele dizendo que é o homem mais feliz do mundo. Andréia pede a ajuda de Gabriela para reservar sua viagem. Gabriela diz à mãe que encanta a ideia de que ela queira viajar só. Gabriela aconselha a mãe a refazer sua vida. Pedro lê a mensagem de Nico. Lembra da mensagem que recebeu como se fosse de Helena e não responde Nico. Esther diz a Pedro que se ele não está seguro do que sente por Gina, ainda está em tempo de desistir. Esther diz a Pedro que não há relação que dure se não houver amor de ambas as partes. Verdade, que mulher sábia. E são os trouxas os que querem ficar ou casar com outra pessoa sabendo que não é amado ou amado. Esther diz a Pedro que a única coisa que quer é vê-lo feliz. Pedro fica pensativo. Ernesto diz a Helena que não vê a hora dele chegar em Houston. Ernesto diz a Helena que quer se dedicar a fazê-la feliz e nada mais. Pergunta se ela deixa e a beija. Nojo desse falso fingido. Vão se passar 10 dias, um dia antes do casamento de Pedro e Gina. Pedro comenta com Augusto que Nico continua lhe enviando e-mails e diz que se sente péssimo por não respondê-lo. Para mostrar a Horácio que é capaz de viajar sozinha, Andréia diz a ele que já está com a sua viagem praticamente organizada. Depois, ela diz a Horácio que ele nunca terá o divórcio se não aceitar o que ela propôs. Sem se importar com as ameaças dela, Horácio diz para ela desfrutar da sua viagem e quando ela chegar eles verão. Irene diz a Ernesto que ainda não aceitou a ideia que ele vai embora. Ernesto diz a ela que é um fato e que ela não precisa se preocupar, porque poderá ir visitá-los quando quiser. Ernesto diz a Irene que Helena, Nico e ele vão morar em Houston. Irene pergunta se Helena está de acordo. Ernesto responde que Helena ainda não sabe e pede que Irene não diga nada a ela. Depois do que houve de Ernesto, Irene decide gravar sua conversa com Helena. Irene pergunta a Helena quanto tempo ela pensa em ficar fora. Helena responde que 1 mês. Depois, Irene pergunta por Pedro. Helena responde que jamais vai esquecer o que Pedro a fez sentir e que é o amor mais puro que já sentiu. Helena diz a Irene que Pedro é o homem da sua vida, mas chegou tarde demais e mesmo ela o amando como ama, tem que esquecê-lo. Nico está triste porque Pedro não respondeu suas mensagens. Nico comenta com a mãe que Augusto vai ficar um tempo fazendo os vídeos para o canal, enquanto Pedro vai viajar de lua de mel, porque vai se casar no dia seguinte. Nico diz à mãe que gostaria de ir ao casamento de Pedro, mas não pode porque eles irão viajar no mesmo dia. Sem que Nico veja, Helena chora ao saber do casamento de Pedro. Pedro está em sua despedida de solteiro. Enquanto isso, Irene, desesperada, tenta falar com ele. Ao chegar em casa, Pedro pega o celular e vê que tem 9 chamadas perdidas de Irene. Ele decide retornar a ligação. Irene diz a Pedro que precisa falar urgentemente com ele e diz que Helena sairá de viagem naquele dia. Nico pede para a mãe guardar na sua mala os carrinhos que Pedro lhe deu, porque ele não vai deixá-los. Nico sai. Helena chora e diz: "Eu te entendo, meu amor. Eu também o levarei em meu coração." Irene mostra para Pedro a gravação da conversa que teve com Helena, onde ela confessa que o ama. Irene diz a Pedro para impedir que Helena viaje, porque se ela for, Ernesto jamais permitirá que ela volte. Pedro diz a Irene que disse a Helena que iria deixar tudo por ela e ela decidiu ficar com Ernesto. Então, ele não vai mais procurá-la.
Pedro vai embora e Irene fica furiosa. Chega o momento do casamento de Pedro e Gina. Helena não para de pensar em Pedro e diz que o perdeu. Gina, radiante de felicidade, diz ao padre que aceita se casar com Pedro. Quando o padre pergunta a Pedro se ele aceita Gina como sua esposa, Pedro diz: eu não posso me casar com você, eu sinto muito. Gina lambisgoia e os convidados ficam surpresos. Pedro pede que Gina o perdoe e diz que sabe que não devia ter chegado até ali. Furiosa, Gina diz que Pedro é um imbecil, o empurra e sai da igreja aos prantos. Nelson diz a Pedro que aquilo não vai ficar assim e sai atrás da filha. Nervoso, Domingo pergunta a Pedro como ele se atreveu a fazer aquilo. Domingo começa a se sentir mal e quase desmaia. Nelson não alcança Gina. Ele vê quando ela sai no carro em alta velocidade. Nelson diz que Pedro não é homem, diz que não quer voltar a vê-lo e dá um murro na cara dele. Domingo diz a Pedro que Gina não merecia o que ele fez. Domingo diz que Pedro é um canalha, um sem vergonha. Esther pede para Domingo se acalmar e diz que ele não tem o porquê ofender Pedro. Domingo diz que Pedro deixou Gina pela mãe do filho dele. Pedro diz que é verdade e que se decidiu não se casar com Gina é porque ama Helena. Gina chega completamente descontrolada na casa de Helena. Gina chama Helena de desgraçada e diz que por culpa dela, Pedro não se casou com ela. Surpresa, Helena diz que não tem nada a ver com isso. Gina ofende Helena, dá uma bofetada na cara dela, avança sobre ela e diz que vai matá-la. Helena se desvencilha de Gina e vai para casa. Gina pega uma pedra e quebra o vidro do carro de Helena. Irene fica eufórica quando Helena liga para ela, diz que Pedro não se casou e Gina esteve na sua casa fazendo um escândalo. Helena pede para Irene buscar o carro que Gina quebrou o vidro, pois ela não quer que Ernesto veja. Irene vibra com a notícia. Gina dirige feito uma louca e quase provoca um acidente. Nelson chega em casa, não encontra Gina e fica muito preocupado. Esther diz a Samuel que nunca imaginou que Pedro tivesse se apaixonado pela senhora Helena. Samuel conta para a mãe que viu Pedro e Helena se beijando. Esther diz a Samuel que é óbvio que Helena não vai deixar a vida que tem por Pedro. Samuel diz à mãe que o seu irmão vai sofrer por ter colocado os olhos em quem não devia.